Estamos aqui com mais um programa, O Cristo Consolador, que é um programa da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, de Santa Luzia, Minas Gerais, aqui na Grande Belo Horizonte. É um programa espírita, mas, como acontece com todos os programas meus, é um programa com respaldo bíblico. É um programa com o apoio, com referências bíblicas. O Espiritismo, ele não é, vamos dizer, uma doutrina tirada da Bíblia. Não. É uma doutrina dos espíritos da codificação, e que foram estudados. Cada mensagem foi bem estudada por Kardec, anotada, e o Kardec depois passou isso para livros, os livros da codificação. Por exemplo, o Livro dos Espíritos, que é o maior e contém toda a doutrina de modo mais assim vasto, mais abrangente. Aliás, eu diria mais abrangente e mais vasto no conjunto, porque em detalhes nós vamos encontrar nos outros livros da codificação. Por exemplo, além do Livro dos Espíritos, que então ele contém toda a doutrina ali reunida, mas com detalhes você vai encontrar nos livros de cada área. Então, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, temos o céu e o inferno, temos também o Livro dos Médiuns, e temos a Gênese, que é um livro mais científico. É um livro que trata, como o nome diz, da mediunidade. O Livro dos Médiuns, e que alguns consideram como o primeiro livro de parapsicologia do mundo, porque ele trata desses fenômenos que envolvem questões relacionadas com a parapsicologia, que é uma ciência, e existe uma parapsicologia materialista que não crê em Deus, não crê nos fenômenos espirituais, em que há espíritos envolvidos nos fenômenos, e que são os mais comuns. Então, a parapsicologia materialista ela procura ignorar. Porém, graças a Deus, a parapsicologia materialista, ela é muito fantasiosa e não satisfaz plenamente ao estudioso. Por quê? Porque ele fica com dúvidas. É isso mesmo? Não, não pode. Porque eu querer explicar um fenômeno misterioso, um fenômeno extrasensorial, um fenômeno, vamos dizer, extramaterial, que não tem nada a ver com a matéria, e eu querer explicar materialmente através da matéria, negando a influência dos espíritos, aí fica um estudo e uma conclusão aleijada, eu diria. Fica uma conclusão aleijada, que não satisfaz. Agora, a parapsicologia materialista, espiritualista, esta sim,
Esta é que é aceita pela maioria, ela é espiritualista, admite então a influência dos espíritos e, vamos dizer, ela não é fantasiosa, ela satisfaz plenamente, porque exatamente ela estudando os fenômenos, ela chega à conclusão de que esses fenômenos existem e de que eles são diferentes dos outros fenômenos, em que há só matéria. Existem fenômenos que não são espirituais, parapsicológicos, e que às vezes são anímicos, quer dizer, do próprio espírito do indivíduo. Existe. Mas existem aqueles que têm o envolvimento de espíritos. Aí sim, e são mais numerosos, são racionais, porque a parapsicologia espiritual materialista, se opondo à espiritualista, ela apresenta umas ideias fantasiosas, fajutas e que não convencem. É a pobreza do materialismo. É a pobreza. Porque querer explicar fenômenos espirituais de que a Bíblia está cheia, através de questões materiais, cerebrais, essas explicações são inconvincentes, não convencem, são fantasiosas, forçadas, as interpretações são forçadas, e essa parapsicologia, então, ela tende ao fracasso. Agora, a parapsicologia espiritualista, esta sim, esta veio para ficar e vai ficar, porque cada vez mais os estudos vão mostrando a realidade do espírito, a realidade da reencarnação. Agora, eu falei que a doutrina espírita, ela é uma, doutrina dos espíritos é outra. Fazendo aqui parece que eu trunquei, você que nos prestigia com a sua audiência, me desculpe. O fenômeno espírita, ele é mediúnico. Agora, no seu conteúdo, ele pode não ser mediúnico, ele pode não ser espírita. Vou dizer como exemplo, um livro de psicografia. É um livro mediúnico. Mas e o conteúdo dele? O conteúdo dele, às vezes, não tem nada de espiritismo, não tem nada do evangelho, não tem nada da moral evangélica, da ética evangélica. Então, eu não posso dizer que ele é um livro espírita, é um livro mediúnico. Então, todo fenômeno mediúnico, ele é espírita. Ou invertendo, dizendo o contrário. Todo fenômeno espírita é mediúnico. Mas nem todo fenômeno mediúnico é espírita, porque ele não tem um conteúdo espírita, de acordo com o ensino das obras da codificação. E aí sim, essa moral das obras espíritas, essa moral da doutrina espírita, ela é a mesma moral que nós encontramos nos evangelhos. É a mesma moral. Seja essa moral proveniente de
um ensino assim normal seja proveniente de um ensino mediúnico. Agora, completando esse assunto com relação à Bíblia. A Bíblia, ela está cheia de fenômenos mediúnicos. Mas o conteúdo nem sempre é da doutrina espírita. Então a mensagem não é espírita. É o que nós vemos, por exemplo, principalmente no Velho Testamento, que está cheio de fenômenos mediúnicos. Mas eu não posso dizer que são espíritas. Por quê? Porque o conteúdo não é de acordo com a doutrina espírita. Agora, eu podia dizer assim, a Bíblia é um livro espírita, espírita entre aspas. Por quê? Porque ela tem fenômenos mediúnicos, está cheia de fenômenos mediúnicos. Então, ela é espírita enquanto ela é mediúnica, apenas. E não espírita mesmo. Ela é espírita quando o conteúdo da mensagem ela for de acordo com a moral espírita, que é a mesma dos evangelhos. Então eu posso falar que a Bíblia ou qualquer outro livro são espíritas de acordo com o conteúdo. Mas, conforme o conteúdo, que não confere com a moral do Evangelho e nem com a moral da codificação, então eu não posso dizer que ele seja um livro espírita, mesmo que ele seja mediúnico. É mediúnico, mas não é espírita. E a Bíblia, ela está cheia desses fenômenos mediúnicos. Como disse o saudoso pastor Neemias Mariano, lá do Rio, ele disse uma vez que a Bíblia é um manual de psicografia do princípio ao fim. Sim. E eu diria, e também de psicofonia. Mas nem sempre o texto, o livro, é espírita. Quer dizer, ele tem um ensinamento que está de acordo com a doutrina espírita. Nem sempre. Como pode ser também qualquer livro. Por exemplo, meus livros. Meus livros, eles não são mediúnicos. Eu diria, eles têm uma influência espiritual, mas no sentido de intuição e não de psicografia. Então, meus livros, eles têm influência espiritual, sim, mas no sentido de intuição e não no sentido de psicografia, no sentido de, vamos dizer, psicofonia, porque, como eu disse, a Bíblia tem muitos fenômenos também de psicofonia. Então, eu não posso falar que todos os fenômenos mediúnicos, bíblicos, sejam espíritas. Agora, alguns são. E, no caso, principalmente do Novo Testamento. Nós temos tudo que está ali e está de acordo com a moral do Cristo, que é a mesma moral do Espiritismo. Agora, então, quero que fique claro que um livro pode ser mediúnico, um livro da Bíblia, que é mediúnico, nem sempre ele é espírita.
Mas só o fato de ele ser mediúnico, ele já tem a ver muito com a doutrina espírita. Porque são fenômenos que estão lá na Bíblia, comprovando a mediunidade, que é uma questão das mais importantes do Espiritismo, porque é através da mediunidade que nós temos contatos com espíritos. Com essa, eu diria, esse fenômeno, melhor dizendo, com esse fenômeno mediúnico, então é que a Bíblia ela dá um apoio muito forte para a doutrina espírita. Por quê? Por exemplo, há irmãos nossos aí, principalmente evangélicos, que falam que mediunidade, que isso é coisa do diabo. Não. Há espíritos de alto nível que se manifestam e que nos trazem coisas boas. E a parte bíblica, ou as partes que registram esses fenômenos, elas estão ensinando também o Espiritismo. Estão ensinando o Espiritismo. Embora o seu objetivo maior seja de divulgação da mediunidade e não do espiritismo propriamente dito. Porque a mediunidade, como eu falei, ela pode ser de qualquer pessoa, até de um ateu, de qualquer religião. Agora, então, esses fenômenos mediúnicos dentro da Bíblia, eles, por exemplo, sendo observados por um irmão nosso evangélico, esse irmão nosso evangélico vai descobrir pelo menos isso, que a Bíblia tem fenômenos mediúnicos. E que se lá existem fenômenos mediúnicos, ele não pode dizer mais que mediunidade é coisa do diabo. Por quê? Porque ela está na própria Bíblia. Como que Deus ia colocar coisas absurdas, diabólicas dentro da Bíblia? Ele não poderia, jamais. Então acho que ficou bem claro. Mediunidade, ela nem sempre ela tem, vamos dizer, uma comunicação espírita. Mas o fato de existir o fenômeno mediúnico dentro da Bíblia, isso aí dá um respaldo muito grande para o Espiritismo. Para o Espiritismo continuar sendo mais divulgado. Porque no momento em que o irmão nosso, católico ou evangélico ou protestante, ele observa um fenômeno mediúnico lá na Bíblia, então vai respeitar mais o fenômeno mediúnico. E eu aproveito e recomendo o livro bíblico de Daniel, capítulo 5, versículo 5. Lá nós vamos encontrar um fenômeno mediúnico chamado de escrita direta. Daniel, capítulo 5. Que fenômeno que é esse de efeito físico? Lá no episódio do rei, o rei, não me lembro o nome dele aqui agora, porque inclusive esse nome aparece uma hora em hebraico, outras vezes em grego e nem
nem sempre ele aparece na língua portuguesa, nas traduções. Mas esse livro de Daniel, capítulo 5, versículo 5, narra o episódio de uma mão escrevendo na parede. Isso foi visto pelo rei e pelos presentes lá no palácio. Uma mão escrevendo na parede uma mensagem. Livro de Daniel, capítulo 5, versículo 5. Não é coisa do diabo, não. É coisa da Bíblia. É coisa do Espiritismo. É um fenômeno mediúnico que o Espiritismo chama de efeito físico. Porque não foi o próprio médium que escreveu lá na parede. Foi uma mão que apareceu lá escrevendo. Então confira, livro de Daniel, capítulo 5, versículo 5. Fácil de guardar. Vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua atenção, e que Deus, Jesus e Maria abençoem você, seus familiares, a todos nós. A mim peço também essa bênção para que, energizados com essa energia positiva de Deus, Jesus e Maria, possamos ficar melhores. Muito obrigado, muita paz.